Tenho orgulho de nomeá-lo Príncipe de Gales de Wasog Camry, o país cujo título tive a enorme honra de ostentar. Algo acaba de acontecer dentro dos muros do Palácio de Buckingham que ninguém, nem a imprensa, nem o parlamento, nem mesmo os correspondentes reais mais experientes, previram com tanta rapidez. O rei Charles III, um homem que luta contra um câncer ainda em fase avançada, que abalou os próprios alicerces da monarquia britânica, acaba de assinar uma ordem extraordinária. Uma ordem que eleva formalmente Catherine, Princesa de Gales, ao papel de guardiã exclusiva das joias da coroa. Não se trata de guarda compartilhada, nem de acesso cerimonial. Guardiã da alma das joias da coroa. 23.578 pedras preciosas, incluindo a deslumbrante coroa imperial do estado cravejada, com 2.868 diamantes. Os lendários diamantes Cullinan, a histórica coroa de Santo Eduardo, orbes de valor inestimável. Cetros e insígnias que datam de 1661 estão agora oficialmente nas mãos de Catarina. E o momento em que isso acontece é onde as coisas ficam muito interessantes. Continue conosco porque, ao final deste vídeo, você não verá mais a família real britânica da mesma maneira. A saúde do rei, o relógio que ninguém está ignorando. Vamos começar com a base inegável de tudo o que está acontecendo agora dentro dos muros do palácio. O rei Charles III está doente. Não no sentido vago e desdenhoso de ele está ficando mais velho. Estamos falando de um diagnóstico real de câncer, descoberto no início de 2024, quando Charles se submeteu ao que deveria ser um procedimento de rotina para tratar um aumento da próstata. Durante a operação, os médicos encontraram algo que ninguém esperava: câncer. O Palácio de Buckingham, como de costume, recusou-se a especificar o tipo exato. O que eles confirmaram foi que não era câncer de próstata, o que significa que algo mais foi encontrado, algo different. Algo que forçou o rei do Reino Unido a se afastar de seus deveres públicos quase imediatamente. Antes de prosseguirmos, quero perguntar algo diretamente. Você acha que o rei Charles está se preparando para abdicar do trono, possivelmente para sempre? Deixe sua resposta nos comentários agora mesmo. Sim, não ou ainda não? Porque o que vamos lhe contar agora influenciará sua resposta a essa pergunta. As tiaras, as joias e a mensagem que elas transmitem. No mundo da monarquia, o simbolismo é tudo. Cada joia escolhida, cada tiara colocada em uma cabeça, cada peça das insígnias reais exibida em público carrega uma mensagem. Os membros da realeza sabem disso, seus estilistas sabem disso, suas equipes de comunicação sabem disso. Nada é por acaso. Então, quando a princesa de Gales apareceu no banquete de estado alemão no castelo de Windsor, em 3 de dezembro de 2025, usando uma tiara que não era vista em público há 20 anos, uma tiara que antes só havia sido usada por rainhas, não por pretendentes, os especialistas em monarquia pararam abruptamente em seus pensamentos. Catherine usou a tiara indiana, uma das peças mais significativas da coleção real britânica em termos históricos. Essa tiara tem raízes profundas na história da realeza britânica. Era uma das favoritas da Rainha Elizabeth, a rainha mãe, após a morte dela. A Rainha Elizabeth II a usou apenas uma vez, em um banquete em Malta, em novembro de 2005. Depois disso, a tiara voltou para o cofre por 2 décadas, até ser usada por Catherine. Fontes da realeza não foram sutis sobre o significado da escolha. Uma fonte disse à US Weekly na época: a mensagem que eles estão enviando é que a monarquia está saudável, independentemente do que aconteça com o rei. Independentemente do que aconteça com o rei. Essa frase por si só merece uma reflexão, e o padrão mais amplo é impossível de ignorar. Nos últimos anos, Catherine tem usado, de forma constante, deliberada e com clara autorização do palácio, peças da coleção da coroa que nunca antes haviam sido usadas por alguém em sua posição. Tiaras historicamente reservadas para rainhas, colares emprestados da coleção pessoal da rainha, broches com séculos de história da realeza. Especialista em joias da realeza e blogueiro do joalheiro da corte, observou que Catherine construiu, nos últimos 15 anos, uma reputação inegável por, entre aspas, dar nova vida às joias da coroa, fazendo com que as joias reais mais antigas e históricas pareçam jovens e contemporâneas. Isso não é vaidade, é preparação. As próprias joias da coroa são o que ela agora guarda. Vamos falar sobre o que está realmente em jogo aqui, porque muitas pessoas pensam nas joias da coroa como meros objetos bonitos guardados em vitrines para turistas. Não são. As joias da coroa são a maior coleção de insígnias reais em funcionamento no planeta.
Elas estão guardadas na Casa das Joias na Torre de Londres. A coleção contém mais de 23.578 pedras preciosas e seu valor monetário é considerado praticamente incalculável. Entre as peças mais significativas, destaca-se a coroa imperial do Estado. A coroa usada pelo monarca após a cerimônia de coroação, ao sair da Abadia de Westminster. Ela possui 2.868 pedras preciosas. Diamantes, 273 pérolas, 17 safiras, 11 esmeraldas e 5 rubis. Dentro dela repousa o lendário Cullen e 2 diamantes lapidados a partir do maior diamante bruto de qualidade gema já encontrado. Também incrustados nela estão o rubi do Príncipe Negro, uma espinela vermelha de 170 quilates com uma história que remonta ao século XIV, e a Sapphira Stewart, ligada ao próprio rei Carlos II. A coroa de Santo Eduardo, a coroa oficial da coroação, feita em 1661, usada apenas no momento da coroação. O rei Charles III usou as joias da coroa em sua coroação, em 6 de maio de 2023, na Abadia de Westminster, a primeira coroação em 70 anos. O orbe e o cetro do soberano são símbolos da autoridade divina e do poder terreno, respectivamente. O cetro contém o Cullinan I, também conhecido como a Grande Estrela da África, o maior diamante incolor lapidado do mundo, com 530 quilates. O Diamante Koh-i-Noor, uma das pedras mais controversas da coleção, tem origem na Índia e uma história intrinsecamente ligada ao Império e às conquistas.
Em janeiro de 2026, 3 novos itens desta coleção inestimável foram exibidos pela primeira vez na exposição das Joias da Coroa, na Torre de Londres, administradas pelos Palácios Reais Históricos como parte da coleção de trajes cerimoniais reais. Estas joias não são apenas tesouros, elas são a personificação física da legitimidade, autoridade e continuidade da coroa britânica. Quem as guarda, guarda algo muito mais poderoso do que diamantes. Esta é a parte da história em que as coisas ficam desconfortáveis para o palácio e onde precisamos ser muito precisos sobre o que é confirmado e o que está sendo sussurrado. O que é confirmado? A saúde do rei Charles continua sendo uma preocupação constante. Seu câncer está sendo tratado, não curado. Assessores do palácio reconheceram publicamente que William e Kate foram acelerados para assumir funções que normalmente seriam exclusivas do próprio trono. O que se comenta é que o cronograma da sucessão deixou de ser teórico. Em março de 2026, fontes internas citadas pelo Jubilee Cast fizeram uma afirmação que deixou os observadores da realeza em polvorosa. Uma fonte afirmou, sem que o palácio negasse, que as discussões internas sobre o momento da sucessão não são mais hipotéticas. Outra afirmou que o rei Charles pode abdicar em questão de semanas, com alguns apontando para o Trooping the Colour como uma possível última grande aparição pública, descrevendo-a como uma última grande demonstração de poder do rei na varanda antes de entregar o trono. Não houve nenhum anúncio público, nenhuma moção constitucional e nenhuma confirmação do palácio sobre um cronograma de abdicação. Que fique bem claro, mas eis o que está confirmado. William tem realizado cerimônias de investidura, tem oferecido recepções de estado de alto nível, tem participado de reuniões em nome do rei. Devers que, ao longo da história da realeza britânica, sempre foram exclusivos do monarca. Uma fonte próxima foi direta sobre o significado disso tudo. Este é um passo muito significativo. Dá a William e Kate poder monárquico real mais cedo do que o habitual e sinaliza que estão sendo preparados rapidamente para o cargo máximo. E agora, com Catherine nomeada guardiã única das joias da coroa, os objetos de maior poder simbólico em toda a tradição da realeza britânica, temos que fazer a pergunta que todos nos círculos da realeza já estão fazendo em particular. O rei Charles está se preparando para entregar a própria coroa? Pare por um segundo e pense nisso. As joias da coroa existem em sua forma atual desde 1661. Sobreviveram à Guerra Civil Inglesa. Sobreviveram a 2 guerras mundiais. Foram guardados por monarcas e seus custódios designados por mais de 360 anos. O rei Charles agora depositou essa responsabilidade nas mãos de Catherine, uma mulher que, há 10 anos, ainda era vista por alguns como apenas a Kate Middleton de Berkshire. O que você acha que isso revela sobre a visão do rei Charles para o futuro da monarquia? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa, a jornada extraordinária de Catherine e por que ela sempre esteve preparada. Vamos falar um pouco sobre a própria Catherine, porque a narrativa de Catherine como uma integrante da realeza relutante que alcançou a grandeza por acaso é preguiçosa e está cada vez mais claramente errada. Catherine Elizabeth Middleton nasceu em 9 de janeiro de 1982 em Reading, Berkshire. Antes de se tornar princesa de Gales, ela já havia demonstrado uma ética de trabalho e um instinto para o dever que nem mesmo seus críticos mais severos conseguiam ignorar. Antes de seu casamento com William, em 2011, ela desempenhou um papel ativo nos negócios da família, a Party Pieces, não como uma figura decorativa, mas como uma colaboradora genuína. Sua mãe, Carol Middleton, falou publicamente sobre como Catherine criou linhas de produtos inteiras e gerenciou a produção de catálogos sozinha. Então veio o diagnóstico de câncer. Em janeiro de 2024, Catherine foi submetida a uma cirurgia abdominal, cujos detalhes foram mantidos em sigilo. Somente em março de 2024, em uma mensagem de vídeo profundamente pessoal que comoveu o mundo, ela revelou ter sido diagnosticada com câncer. Ela estava recebendo quimioterapia preventiva. Durante meses, a nação e o mundo observaram e aguardaram. Ela retornou silenciosamente, corajosamente, com determinação. No final de 2024, ela estava de volta à vista do público. Em 2025, foi declarada em remissão e não diminuiu o ritmo.
Ela participou de importantes eventos de Estado. Fez seu primeiro grande discurso em mais de 2 anos na cúpula sobre o futuro da força de trabalho em Londres. Em novembro de 2025, usou tiaras dignas de rainha. Permaneceu ao lado de um rei visivelmente debilitado em eventos onde o simbolismo da continuidade era impossível de ignorar. O comentarista da realeza Richard Fitzwilliams, em entrevista à JB News, descreveu Catherine como a chave para a família real, à medida que ela retomava uma agenda repleta de compromissos no início de 2026. Ele acrescentou: "Ela é muito popular, tem uma influência significativa, é um ícone que ajuda a criar e lançar marcas. E agora ela é a guardiã dos símbolos mais poderosos nos 1000 anos de história da coroa britânica." O que significa exatamente guardião da alma? A palavra alma neste anúncio tem um significado bastante profundo. Vamos analisar o que ela realmente significa constitucional, simbólica e praticamente. As joias da coroa são formalmente mantidas sob a guarda do monarca reinante, administradas no dia a dia pelos palácios reais históricos. A instituição de caridade independente que administra a Torre de Londres e outros locais reais, a Casa das Joias na Torre de Londres, abriga as joias da coroa desde o século XVII. Elas são protegidas pelos guardiões imã, os famosos alimentadores de abelhas, e por alguns dos sistemas de segurança mais sofisticados do mundo. Mas a guarda simbólica, a autoridade constitucional sobre esses objetos, o direito de determinar quando e como eles são usados, quem os usa e em quais cerimônias eles aparecem, tudo isso pertence ao monarca. Ao designar Catherine como guardiã única, o rei Charles não está apenas lhe dando acesso cerimonial a objetos preciosos em uma torre. Ele está colocando a memória institucional e a continuidade física da coroa em suas mãos. Ele está dizendo que, com o peso da ordem legal a seu favor, quando a monarquia passar por uma transição, essas joias irão com você e não ao seu redor. É um extraordinário ato de confiança. E, dado o conhecido perfeccionismo de Charles em relação à instituição, ele passou seus 77 anos se preparando para liderar. A mecânica constitucional, como isso funciona. Alguns de vocês devem estar se perguntando, um rei pode fazer isso? O rei Charles pode simplesmente assinar uma ordem e entregar a guarda de objetos tão significativos a alguém que ainda não é rainha? A resposta curta é sim, e aqui está o porquê. A monarquia britânica não opera com base em uma constituição escrita rígida. O Reino Unido não possui uma constituição codificada, mas sim séculos de convenções, precedentes e a prerrogativa real. A prerrogativa real confere ao soberano poderes extraordinários para agir, especialmente em assuntos relacionados ao patrimônio da coroa e aos objetos cerimoniais reais, sem a necessidade de aprovação parlamentar. O que Charles fez se enquadra nessa prerrogativa. Ele é o monarca. As joias da coroa, como insígnias da monarquia, são fundamentalmente de sua responsabilidade em termos de autoridade simbólica. Designar uma futura rainha como guardiã, especialmente num período em que o planejamento sucessório deixou de ser teórico, é juridicamente sólido e historicamente defensável. O que torna isso incomum, o que lhe confere o peso da palavra emergência, é a rapidez e a formalidade. Normalmente, esse tipo de transição simbólica ocorre gradualmente, discretamente, ao longo de anos. O fato de ter sido formalizado em uma ordem assinada, em vez de simplesmente ser deixado como um acordo informal, indica que alguém na estrutura jurídica do palácio considerou importante tornar isso juridicamente vinculativo, em vez de apenas subentendido. Esse não é o comportamento de uma monarquia que planeja seus negócios normalmente. Esse é o comportamento de uma monarquia se preparando para uma transição. O peso histórico, guardiões da coroa ao longo da história. Para realmente entender o que o rei Charles fez, é preciso compreender o que as joias da coroa representaram ao longo da história. As joias originais da coroa inglesa, algumas datando da coroação do rei Edgar em 973 d.C., foram destruídas por Oliver Cromwell em 1649. O parlamento de Cromwell ordenou que as insígnias reais fossem derretidas, o ouro reaproveitado e as joias vendidas. Foi um ato de profanação deliberada, uma tentativa de apagar os símbolos físicos da própria monarquia. Falharam. Quando o rei Carlos II foi restaurado ao trono em 1661, novas insígnias foram encomendadas, novas coroas foram feitas, novos cetros foram forjados, uma nova colher de coroação. O único item sobrevivente de antes da purga de Cromwell foi incorporada. E esses itens, continuamente mantidos e usados, têm sido o centro de todas as coroações britânicas desde então.
As joias da coroa foram roubadas apenas uma vez na história registrada, em 1671, por um homem chamado Thomas Blood, que conseguiu contrabandear a coroa de Santo Eduardo para fora da torre sob uma capa antes de ser pego. O rei Carlos II, surpreendentemente, o perdoou. Desde então, as joias têm sido protegidas com crescente sofisticação. A atual Casa das Joias passou por uma grande reforma, concluída por volta da época da coroação de Carlos III, em 2023, com um espaço de exposição totalmente novo que despertou um interesse público sem precedentes. Mas, apesar de tudo isso, de guerras, de agitação civil, da morte de impérios e da ascensão de repúblicas, de abdicações e assassinatos, e do reinado mais longo da história britânica, a guarda simbólica das joias da coroa sempre passou de um soberano para o outro. Até agora, isso passou despercebido por todos os envolvidos. O rei Charles acaba de mudar isso. A questão Camila e por que isso é mais complicado do que parece. Há uma dimensão nessa história que quase ninguém está discutindo, e é a questão Camila. Camilla, rainha consorte. E agora a rainha é a esposa de Charles. Ela é a rainha atual. Se as joias da coroa fossem entregues a alguma mulher da família real para a guarda, a escolha óbvia e convencional seria a rainha reinante. E, no entanto, foi Catarina quem recebeu essa ordem. O que isso nos diz? Observadores da realeza há muito notam que, embora Camila tenha sido aceita pelo público a um nível que antes parecia impossível, ela é popular, respeitada e trabalhou diligentemente para conquistar sua posição. Existe uma realidade estrutural no palácio que nunca foi escondida. O futuro da monarquia passa por William e Catherine, não por Camila. Quando Charles partir, seja por abdicação ou por morte, o papel formal de Camila na realeza diminuirá drasticamente. Ela seria uma rainha Dagger com status cerimonial, mas sem autoridade institucional. As joias da coroa, por sua própria natureza ligadas ao exercício ativo do poder monárquico, precisariam passar para a próxima geração. Ao designar Catherine agora, em vez de esperar pela transição natural, Charles está fazendo algo discretamente radical. Ele está antecipando a autoridade de Catherine sobre os símbolos da monarquia enquanto ainda está vivo, para torná-la legalmente inequívoca. Isso é proteção. Isso é gestão do legado. E este é talvez o sinal mais claro até agora de quão próxima o palácio acredita que a transição realmente está. O que o palácio não disse e por que o silêncio fala mais alto. Em momentos de genuína importância para a realeza, o que o palácio não diz costuma ser mais revelador do que o que diz. O Palácio de Buckingham não divulgou nenhuma explicação detalhada sobre o momento desta ordem. Não convocou uma coletiva de imprensa. Não ofereceu informações aos correspondentes reais explicando a justificativa. Não relacionou publicamente este anúncio à saúde do rei. Esse silêncio é revelador. Quando a nomeação para o cargo de condecorada real foi anunciada no ano passado, houve uma grande operação de imprensa em torno do assunto. Explicações. Contexto. Citações de fontes reais celebrando a natureza histórica do papel de Catarina. Foi apresentado como uma boa notícia, como uma celebração. Esta encomenda das joias da coroa foi tratada de forma diferente, discreta, rápida, com a solene formalidade institucional que o palácio reserva para decisões necessárias, mas que prefere não dar explicações. Nos últimos meses, fontes internas descreveram o rei Charles como alguém extremamente consciente do seu legado e do risco que a instabilidade institucional representa para a monarquia, a qual dedicou a sua vida. Segundo relatos, ele agilizou decisões que normalmente levariam anos de reuniões de comissões e revisão constitucional, fazendo isso com uma urgência que revela tudo sobre o cronograma que ele acredita estar seguindo. Um relato particularmente marcante de março de 2026 descreveu Charles em uma recepção privada onde ele quase desabou na cadeira e onde William e Kate, de forma discreta, profissional e impecável, assumiram o protagonismo do evento sem perder o ritmo. Essa imagem, essa intervenção discreta, é a imagem de uma transição que já está em andamento. O efeito Kate como segurança nacional. Vamos mudar de assunto por um momento para algo que soa mais leve, mas que na verdade é profundamente sério. A dimensão econômica e cultural da tutela de Catherine. O efeito Kate, o fenômeno em que qualquer item usado por Catherine se esgota em minutos, não é apenas uma curiosidade da moda. Trata-se de uma força multibilionária comprovada que impulsionou o varejo britânico, o turismo britânico e o reconhecimento da marca britânica em todo o mundo por 15 anos.
Desde o vestido azul Isa, que esgotou no dia em que seu noivado foi anunciado, em 2010, até a forma como os observadores de joias da realeza entram em frenesi cada vez que ela aparece com uma nova peça, a influência de Catherine sobre o que as pessoas prestam atenção, o que desejam e o que valorizam é incomparável na monarquia moderna. O jornalista especializado na realeza, Richard Palmer, foi direto sobre isso ao discutir seu novo papel como concedente de alvarás reais. O selo de Kate será especialmente cobiçado. O padrão ouro dos endossos, como ele mesmo disse, torna-se exponencialmente mais valioso quando leva o nome de Catherine. Agora, estenda essa lógica às joias da coroa. Somente em 2025 e 2026, Catherine apareceu usando peças da coleção real que não eram vistas publicamente há décadas. Cada aparição gerou uma atenção extraordinária da mídia. Cada aparição lembrou ao público global e à considerável economia turística construída em torno da Torre de Londres que essas joias não são peças de museu sem vida. São símbolos vivos, são usadas, são significativas, importam. A guarda das joias da coroa por Catherine não é apenas simbolicamente importante, é estrategicamente importante do ponto de vista econômico. Ela é a pessoa mais bem posicionada na família real neste momento para tornar as joias da coroa culturalmente relevantes para uma geração que cresceu com o Instagram e o TikTok. E o Rei Charles, seja qual for seu estado de saúde, sabe exatamente o que está fazendo. O que acontece a seguir? Para onde isso nos leva? A resposta honesta é que estamos em território desconhecido. Desde a abdicação do rei Eduardo VIII em 1936, quando abdicou do trono pela mulher que amava, a monarquia britânica não enfrentava uma questão de sucessão tão iminente, tão real e tão consequente. O rei Charles fez o que qualquer bom governante faria. Preparou-se. Entregou a Catherine os alvarás reais, elevou-a ao posto de corner indiano. Inseriu-a no centro das funções de Estado como co-líder e não como figura de apoio. Conferiu-lhe a custódia legal dos objetos mais sagrados da tradição real britânica. O que virá a seguir depende de fatores que nem mesmo o palácio pode controlar totalmente. A evolução da saúde de Charles, as recomendações de sua equipe médica, o conselho de seus assessores constitucionais e, talvez o mais importante, o próprio senso do rei sobre quando o dever é melhor servido ao dar um passo à frente em vez de permanecer inerte. O que sabemos é o seguinte: a questão que permanece é o que quero deixar para vocês. A história raramente se anuncia, não envia comunicados de imprensa, não faz pronunciamentos televisionados. Acontece em salas silenciosas, em ordens assinadas, em joias colocadas em cabeças que não deveriam tê-las, até que, de repente, passaram a tê-las. A assinatura deste decreto pelo rei Carlos III é um momento que a maioria das pessoas nem notará hoje. A maioria simplesmente passará por ele sem dar a devida atenção. Verão uma manchete sobre as joias da coroa e pensarão que se trata de uma história de interesse humano. Pensarão que é sobre diamantes, cerimônias e as tradições pitorescas de uma instituição muito antiga. Mas agora você sabe melhor, porque ficou até o fim. Isto é sobre poder. Isto é sobre sucessão. Isto é sobre um rei que está correndo contra o tempo, uma princesa forjada no fogo e uma coroa que sobreviveu a guerras civis, revoluções, a queda de impérios e a uma pandemia, e que está prestes a passar para uma nova geração, em circunstâncias que ninguém previu completamente. A questão não é se Catarina será rainha. A questão é quando. E depois de tudo o que você acabou de ouvir, quero que pense nesta última coisa. Quando Catherine estiver em seu próprio dia de coroação e a coroa imperial, aquela que ela agora guarda, for colocada em sua cabeça, será este momento que as pessoas apontarão e dirão: foi aí que tudo realmente começou? Deixe sua resposta nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o que realmente está acontecendo dentro da monarquia britânica neste momento. Inscreva-se no canal, porque esta história está se desenrolando mais rápido do que qualquer um esperava. E você não vai querer perder o que vem a seguir. Nos vemos no próximo vídeo.